Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que está ligadinho no canal, olha, vamos falar tudo sobre o 0-0 do Santos contra o Bahia na noite de ontem na Vila Belmiro, um resultado que não agradou o torcedor santista, e vamos realmente avaliar esse primeiro jogo sob o comando do Fábio Carille. Quero falar também sobre o Santos para enfrentar o Atlético Paranaense, que poderá não ter o Robson Reis, né, que sofreu uma entorse no tornozelo, e também saber quem pode jogar ao lado do Wagner Palha. Quero falar também sobre Andréas Pereira, o jogador Andréas Pereira, que jogou irregular contra o Santos. Será que o Santos pode ganhar os pontos dessa partida? Vou falar tudo isso para vocês aqui neste vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, 0-0 o resultado da partida de ontem na Vila Belmiro. O Santos é 13º colocado, mas pode perder posições na noite de hoje, no dia de hoje, porque o São Paulo também entra em campo. O Santos Futebol Clube não fez uma boa partida, aliás, um péssimo primeiro tempo. O meio-campo do Santos que não funcionou, né? O meio-campo do Santos muito espaçado, as linhas realmente não estavam compactadas como era a expectativa do torcedor e também do treinador Fábio Carille. É o primeiro jogo do Carille, então é muito cedo para cobrar algo mais efetivo do Fábio Carille, mas ontem realmente o Santos jogou uma partida muito ruim, né? Muito ruim, principalmente no primeiro tempo. A linha de 4 do meio-campo não funcionou, né? O Camacho sim fez um bom jogo, na minha opinião foi o melhor em campo. E da Vila Belmiro nós notamos que a todo momento o Carille pedia para o Camacho não ir buscar tanto jogo ali atrás, né? Para que ele realmente perca esse vício ainda do treinador Fernando Diniz. Vimos alguns vícios do time ainda que fazem muito parte daquele trabalho do Fernando Diniz, a saidinha, muitas vezes ali, pelo menos em 2 oportunidades, o João Paulo deixou um frio na barriga danado do torcedor santista. O Camacho voltando muito para buscar o jogo, o próprio Marcos Guilherme, portanto o meio-campo do Santos que não funcionou, né? O Sanches muito mal na partida, e aí eu quero falar especialmente do Carlos Sanches, né? O Carlos Sanches foi um jogador que todos os santistas, a grande parte dos santistas, 80, 90%, aprovaram a renovação do contrato do Carlos Sanches. Até porque é um jogador que tem muita identidade com o clube. Quando se machucou, era um jogador que era um dos principais jogadores do elenco, ficou praticamente 10 meses parado e ainda não conseguiu voltar a jogar o seu melhor futebol. O Sanches está muito mal tecnicamente e fisicamente. Fisicamente, o Sanches já vinha caindo antes da contusão, né? A gente se lembra que com o Cuca, o Sanches já não era um velocista, não conseguia puxar o contra-ataque, já tinha dificuldade nisso. Na volta da contusão, ele caiu mais fisicamente e tecnicamente está muito mal. O Sanches, tanto contra o Flamengo, contra o Cuiabá e ontem contra o Bahia, ele matou uma série de contra-ataques do Santos Futebol Clube, errando passes de 3, 4 metros. Os cruzamentos do Sanches todos equivocados, né? Sem força, cobrança de escanteio muito mal. Portanto, o Sanches está irreconhecível nas últimas partidas e ontem novamente. Repito que é o primeiro jogo no comando do Fábio Carille, mas é visível que o Sanches está muito abaixo dos demais jogadores, né? E neste momento, o Sanches tem uma história brilhante no Santos Futebol Clube, é um jogador que se doa muito, mas ele está jogando com um nome nesse momento, o Carlos Sanches no Santos Futebol Clube, né? Eu até acho que ontem o Carille se precipitou, o Pirani não estava jogando bem, mas o Pirani poderia fazer algo diferente do que o Sanches naquele momento, né? O Pirani, queira ou não queira, é um jogador que tem maior dinâmica de jogo hoje do que o Carlos Sanches, e o Sanches estava muito mal, aliás não acertava nada no jogo de ontem, né? Então, entre o Sanches e o Pirani, eu teria tirado o Carlos Sanches e teria mantido o Gabriel Pirani, que não fez uma boa partida, mas eu acho que poderia ter feito mais do que fez o Sanches no segundo tempo. Então, é momento realmente de avaliar a titularidade do Carlos Sanches, né? Principalmente para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Sanches ontem foi muito mal, um dos piores da partida, sem dúvida nenhuma, o Carlos Sanches. Então, o Santos ontem não conseguiu sair do zero. Fiquei muito preocupado com a partida que eu vi do Léo Batistão, tecnicamente. É claro que a gente
dá sempre um desconto, porque é a segunda partida do Léo Batistão com a camisa do Santos, mas o cartão de visita na Vila Belmiro não foi nada bom, nada bom. E é isso que a gente costuma falar aqui no Varanda Futebol Debate, né? Esses jogadores que estão sendo contratados, eles não eram jogadores conhecidos pela grande torcida, né? O Emiliano Velasquez, ninguém via o Emiliano Velasquez jogando no Raio Vallecano. Quem acompanha o Léo Batistão jogando no Wuhan da China? Ninguém, né? O próprio Augusto Galvão jogando na Série B do Campeonato Espanhol. Portanto, são verdadeiras interrogações que até aqui estão se provando realmente contratações duvidosas, né? O Léo Batistão ontem, tecnicamente, chamou muito atenção pelo lado negativo. Talvez, como ele jogou mais avançado, todo mundo sabe que o Léo Batistão não é um centroavante de ofício, né? Ele jogava mais pelo lado direito. Pode ser que ele, mudando ali de posição, talvez ele consiga crescer de produção. É muito cedo para avaliarmos de forma mais concreta, de forma mais decisiva, mas realmente o Léo Batistão ontem foi muito mal. Tecnicamente, uma partida péssima do centroavante do Santos. Vamos torcer para que ele melhore contra o Atlético Paranaense. Marcos Guilherme, uma partida muito abaixo novamente, e o Lucas Braga, um guerreiro, né? Um guerreiro correndo demais, mas muito deficiente tecnicamente, né? O Lucas Braga corre e realmente tecnicamente não consegue ter uma boa entrega para o Santos Futebol Clube. Felipe Jonathan, um lateral nulo, mais uma vez, né? É claro que o Fábio Carille vai observar mais vezes, mas o lado esquerdo do Santos ontem sofreu menos defensivamente, mas não conseguiu criar absolutamente nada na parte ofensiva. O Pará até que fez uma partida regular, não comprometeu e algumas vezes apoiou, mas é impressionante a falta de confiança do Pará, né? Em várias oportunidades o Pará poderia ter finalizado para o gol e ele não tem confiança, não bate para o gol. Não sei se é confiança ou se realmente, tecnicamente, o Pará já tem uma grande limitação. Mas a grande realidade é que o Santos tem medo de chutar para o gol, né? O Santos tem medo de finalizar. Quando olhamos aqui os números da partida de ontem, o Santos teve 65% de posse de bola, 10 finalizações e um chute a gol. É muito pouco para um time da grandeza do Santos Futebol Clube, que está pegando um adversário que está abaixo dele na tabela, né? Então é muito pouco, é muito pouco. É claro, é a primeira partida do Fábio Carille, mas está na hora também de os jogadores entregarem mais, né? Olha, já passou o Ariel Roland pelo Santos, já passou o Fernando Diniz, talvez o Fernando Diniz foi o pior treinador dos últimos tempos do Santos Futebol Clube, e agora o Fábio Carille, né? E a gente tem tirado muito peso dos jogadores no Santos Futebol Clube. Pô, inacreditável que os jogadores não tenham a personalidade necessária para chutar para o gol, ao menos, né? Então é um time apático do Santos Futebol Clube que preocupa muito por conta disso. Né? Que preocupa muito por conta disso. Claramente é um time que me parece não se incomodar, né? A gente falava muito isso no pós-jogo de ontem. Falta um pouco mais de atitude. Quando eu brinco falando que falta um pouco mais de Alisson nesse time, é justamente isso. Às vezes até de forma acaba sendo mal interpretado esse comentário. Quando eu falo que falta um pouco mais de Alisson, falta um pouco mais de entrega. Porque se tecnicamente não está dando, que dê no esforço, que dê na garra, que dê na atitude. E o Santos hoje não consegue fazer esse sentimento em nenhuma das pontas, nem técnica e nem na garra, né? Isso não funciona em nenhuma das pontas hoje. Isso preocupa demais o torcedor, né? Então, o que a gente tem visto é realmente um momento delicado. É claro que terça-feira o Santos está vivo na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense vive um péssimo momento do Atlético Paranaense. O jogo está aberto, a disputa na Copa do Brasil está aberta, inclusive financeiramente para o Santos é fundamental a vitória, porque o Santos vai desembolsar algo em torno de 7 milhões de reais, ou seja, é muito importante que o Santos vença o Atlético Paranaense na Vila, com uma vantagem de 2 gols e passe para a próxima fase. Contra o Flamengo é uma outra história. Vamos pensar primeiro na questão financeira. Eu sei que tem muito torcedor com medo de enfrentar o Flamengo, achando que o Santos pode realmente passar uma grande humilhação, mas a grande realidade é que o Santos hoje precisa pensar jogo a jogo. E jogo a jogo, o próximo é contra o Atlético Paranaense, jogando na Vila, e só a vitória acontece. Agora, no Campeonato Brasileiro, o momento é sim muito preocupante. É um dos elencos mais difíceis que eu vi no Santos Futebol Clube.
mais limitados que eu vi no Santos Futebol Clube, não é de hoje que estamos falando, e chama muito atenção que o banco de reserva acaba não sendo utilizado, né? É o primeiro jogo do Carille, mas novamente vimos o Galvão, por exemplo. Será que não poderia ter entrado ontem, tentado alguma coisa? Mais uma vez a questão do Moraes pela esquerda, né? O Ângelo voltando do sub-17. Ou seja, vamos dar tempo ao Fábio Carille para realmente entender melhor esse conceito. Mas ontem o Carille corrigiu um pouco no segundo tempo. O Santos teve maior poder de jogo, maior domínio no meio-campo. As linhas estavam menos espaçadas no segundo tempo, mas realmente o primeiro tempo do Santos preocupou demais. O segundo deu sinais de melhora. Fisicamente, o Santos ontem estava mais inteiro, um ponto muito importante, né? Víamos o Santos no segundo tempo caindo demais de rendimento. Ontem o Santos na parte física foi mais equilibrado, com exceção do Carlos Sanches, né? Com exceção do Carlos Sanches, o Santos ontem foi muito mais equilibrado do que nos jogos anteriores com o Fernando Diniz. Então isso dá de alguma forma, uma sinalização positiva para o torcedor santista. No Campeonato Brasileiro, o Santos vai enfrentar o Ceará no próximo final de semana e só a vitória interessa. O Ceará, que agora está no comando do Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes é o novo treinador do Ceará. Portanto, tá aí, né? Essa é a grande realidade. O Santos ontem somente empatou 0-0 contra o Bahia. E aliás, o colombiano do Bahia é bom jogador, né? É bom jogador, aquele colombiano, 36 anos, Rodallega, olha, fez uma loucura danada ali na zaga do Santos, hein? Meus amigos, deu muito trabalho o Rodallega. Meus amigos varandeiros, quero falar sobre Andréas Pereira, né? O jogador Andréas Pereira, que jogou de forma indevida contra o Santos Futebol Clube, já que ele não tinha, de fato, ficado isolado por 14 dias, conforme os procedimentos determinados pela Anvisa, né? Andréas desembarcou no Rio de Janeiro no dia 20 de agosto e teria que ficar isolado por 14 dias, o que não aconteceu. Ele participou das atividades do Flamengo, foi relacionado contra o Grêmio em Porto Alegre e estreou na partida contra o Santos na Vila 8 dias depois. Meus amigos, mas o Santos não deve ganhar os pontos dessa partida, né? O Andréas Pereira, ele vai ser realmente notificado pela Anvisa e Andréas pode ser alvo de processo civil e penal, além de processo administrativo sanitário com possibilidade de multa que inicia com R$2.000. Portanto, no regulamento da CBF não prevê nenhum tipo de regulamento por esse motivo. Dessa forma, o Santos não tem nenhuma chance de ganhar os pontos desta partida. Tá aí. Andréas Pereira jogou de forma irregular contra o Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. É o Varanda Futebol Debate falando tudo do Santos para você que tá ligadinho no canal. Um grande abraço, valeu galera, tchau!